Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, tanto aos aqui presentes, né, e também aos que estão online. É uma satisfação e uma responsabilidade grande fazer aí o nosso primeiro encontro, né, do ano aqui no nosso lar, mas vamos lá, né. O tema de hoje que nós vamos conversar hoje é o que nos leva a ter certeza do espírito imortal? É uma pergunta. Antes de adentrar no tema, eu gostaria de ler uma mensagem aqui do livro, uma pequena reflexão do livro Vigiai e Orai. Além do medo. És filho de Deus. O sol te beija a fronte todos os dias. Os pássaros cantam aos teus ouvidos. Aos teus pés todos os caminhos se abrem. A terra anseia pelas tuas sementes. A fonte que desliza cantando oferta-se aos teus lábios. As flores desabrocham perfumando o ar que respiras. Não tenha medo de viver. Aguça os teus sentidos e integra-te com a criação divina. Tudo existe em função da tua existência. Não temas a dor e nem receis a morte. Viverás para sempre. Com essa mensagem, gostaria de convidar a todos para fecharmos os nossos olhos, acalmar o nosso coração, serenar os nossos pensamentos, elevar o nosso pensamento a Jesus, o nosso mestre, o nosso modelo, o nosso guia de espírito elevado que habitou o nosso planeta e nos deixou muitas lições, muitos exemplos a seguir. Vamos sentir a presença de Jesus, a sua paz, a sua luz, o seu amor, a sua misericórdia a nos envolver. Agradecer por todas as bênçãos, por todas as proteções que recebemos durante esse ano que se findou. De estarmos aqui, continuarmos aqui, aprendendo um pouco mais, entendendo um pouco melhor essa doutrina e que possamos, nesse novo ano que se inicia, caminhar um pouco mais no caminho da doutrina espírita, melhorando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para também melhorar as nossas atitudes, as nossas ações. Pedimos também a proteção e as bênçãos para todos nós, nossos familiares, por todos aqueles que não puderam estar aqui presencialmente ou online hoje por algum motivo, que todos possam ser abençoados e protegidos pelos espíritos protetores e benfeitores, que através de Jesus sempre estão conosco, para nos proteger, nos abençoar, nos orientar, nos aconselhar, sempre para o caminho do bem, sempre para a nossa evolução espiritual. Esteja conosco, Jesus, agora e sempre, e que assim seja. Então vamos lá. O tema de hoje: o que nos leva a ter certeza do espírito imortal? Uma perguntinha bem capciosa, né? Como é que nós podemos ter certeza que depois que nós morrermos, né, que a carne morre, como nós vamos ter certeza que o espírito continua, que ele não morre junto com a carne, é enterrado lá no cemitério e pronto, segundo a nossa cultura. Essa é uma indagação não só da nossa sociedade atual e nem só da sociedade cristã. Ela é uma indagação bem antes de Cristo, bem antes do cristianismo ser conhecido. E bem antes
de Kardec codificar o Livro dos Espíritos e toda o Pentateuco da doutrina espírita. Bem antes disso, já existia na humanidade essa pergunta sobre a imortabilidade da alma ou do espírito, que assim seja, né? Como quer que seja. Platão, bem antes de Cristo, já tinha essa indagação. Platão era considerado um filósofo muito importante, né, para nossa sociedade ocidental, e à época ele também era um pensador muito considerado, e ele já tinha essa indagação sobre a imortabilidade da alma. Então, assim, a doutrina espírita, a gente precisa entender que ela não foi criada por Allan Kardec. A doutrina espírita é dos espíritos. Allan Kardec codificou no momento oportuno em que a sociedade, a humanidade estava apta a receber essa codificação. Talvez no tempo de Platão, ele estava plantando uma sementinha, mas a sociedade, a humanidade naquela época ainda não estava preparada para receber toda essa informação. Mas já havia essa indagação. Não só Platão já pensava nisso, mas também os antigos egípcios, eles acreditavam na imortabilidade da alma. Porque eles acreditavam que depois que eles morressem, eles iriam ressurgir num outro momento, e que para isso eles precisavam levar tudo que eles tinham, inclusive os bens materiais. Mas eles tinham um entendimento equivocado sobre isso. Então, se você tivesse nascido na condição de faraó, tranquilo, foi construído inclusive, né, aquelas imensas pirâmides, né, onde foram feitos os túmulos dos faraós. Mas se você nascesse numa condição de escravo naquela época, você estava enrolado. Porque o escravo ele não tinha o direito de vida e de morte. Então, se o seu senhor, se o seu faraó morresse, era enterrado junto com o faraó os escravos, as mulheres, alguns animais, riquezas, porque eles acreditavam que iam ressuscitar em outra vida. Eles acreditavam na imortalidade do espírito. Então não é uma crença que podemos dizer, essa coisa de imortalidade do espírito ou da alma surgiu com a doutrina espírita. Não. Isso foi codificado por Allan Kardec no momento em que a humanidade estava mais apta a receber esse conhecimento de uma forma mais organizada, né, como foi recebido. Mas já é uma questão da humanidade de muitos, muitos anos atrás. Então, partindo disso, nós precisamos aqui tentar responder a nossa questão. O que nos leva a ter essa certeza? Nós já vimos aí que já tem várias crenças sobre isso. Os cristãos que não são espíritas, eles acreditam na imortabilidade da alma também, dos espíritos, mas eles acreditam que há apenas uma existência nesse mundo material do espírito, da alma, e que depois da morte você vai ficar aguardando um julgamento final. E nesse julgamento final, você vai ou para o céu, nos gozos eternos, ou para o inferno, né? Eternamente naquela condição, enfim, né? Não tem meio termo ali, né? E vai depender somente das ações que você faz nessa existência. Mas eles acreditam na imortabilidade do espírito e da alma, ou seja, a gente não morre com a carne, não acaba ali, não termina ali. E essa é uma questão da humanidade e de várias religiões. Vamos se ater apenas a algumas para a gente não, né? Porque senão a gente vai longe aqui. Então, só para a gente ter uma resposta dentro da doutrina espírita,
nós podemos responder isso daqui, o que nos leva a ter certeza é a justiça divina. Porque se não acreditarmos e se não houvesse a justiça divina, não haveria necessidade da imortalidade da alma. E para falar da justiça divina e para provar a imortalidade da alma ou do espírito, nós precisamos falar das várias existências e da reencarnação, que é o pilar da doutrina espírita também. Então eu vou ler um pequeno trecho de uma história para que a gente possa entender o sentido do que eu estou falando. 2 fabricantes tinham cada qual um operário que podia aspirar a se tornar sócio do respectivo patrão. Aconteceu que esses 2 operários, certa vez, empregaram muito mal o seu dia, merecendo ambos ser despedidos. Um dos fabricantes despediu o seu empregado, apesar de suas súplicas, e este, não tendo encontrado trabalho, morreu na miséria. O outro disse ao seu: perdeste um dia e por isso me deves uma compensação. Fizeste mal o trabalho e me deves uma reparação. Eu te permito recomeçá-lo. Trata de executá-lo bem e eu te conservarei. E poderás continuar aspirando à posição superior que te prometi. Aí vem a questão. Será preciso perguntar qual dos 2 fabricantes foi mais humano? Diante do erro dos empregados, qual dos 2 foi mais humano? Aquele que demitiu sumariamente e o empregado não conseguiu outro emprego e acabou morrendo na miséria? Ou aquele que chamou a atenção do seu funcionário, né? E disse que ele deveria refazer o trabalho, deveria recompensar o erro que ele tinha cometido e que ele poderia continuar, né? Inclusive até conquistar o cargo que ele tinha aspirado. Qual dos 2 foi mais humano? Com certeza aquele que deu uma nova chance ao seu funcionário. Aí vem a pergunta: Deus, que é a própria clemência, seria mais implacável do que o homem? Então, essa história a gente pode colocar dentro do processo da reencarnação. Imaginemos que nós somos os operários. Imaginemos que essa encarnação é o nosso trabalho, a nossa oportunidade de emprego. E nós cometemos equívocos. Será que Deus seria tão implacável de nos abandonar, nos expulsar, né? Nos condenar à miséria eterna? Ou será que Deus, diante da sua misericórdia, diante da sua justiça divina, diante da sua justiça, diante das leis da natureza, ele nos daria uma outra oportunidade de reparar os nossos erros? E o que seria essa outra oportunidade? Uma nova existência, uma nova encarnação. Então, se a gente partir desse conceito, a gente consegue entender algumas coisas que às vezes a gente olha, a grosso modo, pensando só no momento presente, a gente não consegue entender. A gente fala, mas que é isso? Que absurdo é esse? Que injustiça é essa? Mas a gente precisa entender que essa existência não é única, que às vezes podemos estar colhendo alguma coisa do passado, reparando alguma coisa do passado, porque Deus, o nosso patrão, né, dentro desse exemplo, nos deu mais uma oportunidade de reparar aquilo que nós fizemos equivocadamente. Tá, essa daqui é uma explicação lógica, humana, dentro da justiça divina, é o que nós podemos esperar de algo justo. Mas algumas pessoas não querem aceitar esse entendimento, porque elas jamais gostariam de passar novamente por uma nova provação, por uma nova vida, por uma nova experiência terrena,
porque estariam pensando que poderiam passar por novas tribulações, por novos sofrimentos. Mas Deus, ele não pergunta a nossa opinião para reger as leis do universo. As leis da natureza, elas existem simplesmente. Não é a nossa vontade ou não. Agora, nós precisamos dizer para essa pessoa não se desesperar. Porque não é porque ela vai ter uma nova chance de uma reencarnação que ela vai ter que necessariamente passar por todo o processo de sofrimento ou miséria na vida novamente. Por quê? Porque nós temos o processo do livre-arbítrio e que a nossa construção depende de quem? De nós mesmos. Então nós podemos passar pela mesma coisa ou não. De que forma? Mudando as nossas atitudes, aprendendo com os nossos erros, enfim. Se a gente admitir, vamos tirar aí a nossa crença na reencarnação, que o Espiritismo coloca, vamos tirar isso e vamos deixar que existe a crença natural de que a alma nasce junto com o corpo e que quando o corpo morre ela vai ficar lá esperando um julgamento, alguma coisa numa outra situação. Que tudo que vai acontecer dessa alma só vai depender dessa existência. Então, como é que nós podemos, se a alma nasce com o corpo naquele momento, ela não tem experiência nenhuma passada, né? E acabou-se. Como que nós podemos responder algumas questões? Por exemplo, por que a alma mostra aptidões tão diversas e independentes das ideias adquiridas pela educação? Por que nós vemos crianças que têm aptidões tão diferentes que outras crianças? Às vezes, e muitas das vezes, criadas nas mesmas condições e até no mesmo lar, com acesso à mesma educação, né? E as ideias inatas? E as crianças que vêm com alguma aptidão artística ou de conhecimento científico até? Como que se explica isso? Se considerarmos que a alma daquela criança nasceu junto com aquele corpinho de criança e não sabia nada antes, não tinha conhecimento nenhum de nada antes. De onde vem? Por que certos homens, independente da educação, são mais adiantados do que outros? Aí já não estamos falando nem de crianças, estamos falando já de adultos que tiveram os mesmos acessos, as mesmas condições e mesmo assim são ou não adiantados em relação aos outros. Por que há povos ainda primitivos que vivem numa condição primitiva, né? E homens civilizados? Se tomardes uma criança primitiva, recém-nascida, e a educar nos nossos melhores colégios, fareis dela um Newton? Não necessariamente. Por quê? Porque a ideia, a experiência e o conhecimento da ciência e da evolução moral dentro da nossa doutrina espírita da reencarnação, ela não nasce com a criança, com o corpo, ela já vem de outras existências. Então ele pode estudar no melhor colégio, mas ele não vai conseguir desenvolver as mesmas aptidões, porque ele não percorreu o mesmo caminho. Não nessa encarnação, mas em outras passadas, em outras experiências, né? E aí ele continua. É fora de dúvida que ou as almas são iguais ou nasceram diversas. Ou seja, ou elas são iguais, e aí não poderia ter essas diferenças entre elas, ou elas são diferentes. Mas como que eu vou explicar isso? Se elas são iguais, elas não poderiam ter diferença. E se elas são diferentes, por que elas são diferentes? Então vamos lá.
Dir-se-á que isso depende, se são iguais, porque essas aptidões são tão diversas. Dir-se-á que isso depende do organismo. Que situação, né? Então, nós não podemos nos preocupar nem com bem nem com mal. Porque qualquer coisa que der errado, qualquer problema que acontecer, eu posso enfiar o pé na jaca e dizer que é o organismo. Aí eu não tive aquela aptidão no meu organismo, eu não consegui desenvolver aquela característica, enfim. Não seria fácil? Né? O homem, ele seria um simples joguete da matéria. Ele deixaria de ser responsabilizado por suas próprias ações. Então, se as almas são desiguais, Deus criou elas assim? Desiguais? Nesse caso, por que essa imparcialidade de Deus? Por que Deus escolheu algumas para ser melhores que outras? Também fica essa indagação. Então, isso não se assemelha à justiça divina. Dizer que alguns são melhores que os outros porque foram escolhidos para ser assim. Não existe isso, gente. Isso não é justiça. Nem na justiça do homem a gente consegue dar o que nós entendemos por justiça, né, do homem, nem isso a gente consegue dar essa característica. Imagine a justiça de Deus, que é muito superior à nossa, ao nosso entendimento, né? E se do contrário, nós disséssemos que nós fôssemos pensar na alma na condição futura. Tudo que vai acontecer com esta alma, com esse espírito, depois que ela desencarnar, depois que ela morrer, se dependesse só dessa única existência, como seria? Vamos tentar responder algumas perguntas? Se a nossa existência atual, e apenas ela, é que deve decidir da nossa sorte futura, quais serão na vida futura as posições respectivas dos homens primitivos e do homem civilizado? Estarão no mesmo nível ou distanciado em relação à soma de felicidade eterna que tem direito? Então, nós continuaremos com essa diferença. E aí, mais uma vez, onde está a imparcialidade de Deus de escolher alguns para viverem felizes eternamente e outros na ignorância eternamente? O homem que trabalhou toda a sua vida por melhorar-se estará na mesma posição daquele que permaneceu inferior, não por culpa sua, mas porque não teve tempo nem possibilidade de se melhorar. Mais uma vez a gente vê que tem alguma coisa que não tá, né, que não é justo aí, né? O homem que praticou o mal, por não ter podido instruir-se, será culpado de um estado de coisas que não dependeu dele? Então, às vezes, dentro das condições da nossa sociedade, algumas pessoas que têm acesso a um bom emprego, a bons estudos, né? E aquele que não teve acesso a estudos, a um emprego, a um salário digno, e aquele que cometeu algum crime, alguma coisa, até pela sua condição social, eram coisas que às vezes não dependia dele. E ele vai ficar condenado, então, né, nessa situação, mesmo sem ter dependido dele, mesmo sem ter outra chance. Trabalha-se para esclarecer, moralizar e civilizar os homens, mas para um que se esclarece, há milhões que morrem todos os dias antes que a luz lhes tenha chegado. Qual a sorte destes últimos? Serão tratados como reprovados? Caso contrário, que fizeram para merecer estar no mesmo nível do outro? Qual a sorte das crianças que morrem em tenra idade quando ainda não fizeram nem o bem nem o mal? Se estiverem entre os eleitos, por que esse favor se nada fizeram para o merecer, em virtude de que privilégio estarão isentas das tribulações da vida? Haverá alguma doutrina capaz de resolver essas questões? Mais uma vez a gente vê que essas perguntas aqui, se nós não colocarmos
dentro da condição da justiça divina, das várias encarnações, das várias existências do espírito e da imortalidade do espírito, nós não conseguimos encontrar as respostas. Porque para a doutrina espírita não há muitas espécies de homens. Há o homem primitivo, o homem civilizado, o homem adiantado, o homem isso, o homem aquilo, não. Apenas homens cujos espíritos estão mais ou menos atrasados, mas todos suscetíveis de progredir. Porque dentro da justiça divina, todos nós iremos progredir, todos nós iremos alcançar uma perfeição relativa, que é o ponto que nós podemos chegar enquanto criaturas. E isso é para todos. Alguns alcançarão um pouco mais rápido e outros não. Alguns não precisarão encarnar tantas vezes num planeta de provas e expiações como a Terra. Outros poderão reencarnar mais vezes até aprender, para evoluir. Então, assim, isso para nós, dentro da doutrina espírita, a justiça divina, a reencarnação, isso para nós é a prova da imortalidade do espírito, porque o que morre é a carne. Se vocês quiserem compreender um pouco melhor, algumas dessas informações eu tirei aqui do Livro dos Espíritos, da questão 222. Na verdade, ela é uma questão que ela aborda, ela faz considerações sobre a pluralidade das existências. Então, nessas considerações que a gente vai levando, perguntas e respostas vão levando você a conclusões de que sem esse processo de reencarnação, de pluralidade de existências, nós não conseguimos chegar à justiça divina. Então, quando nós falamos o que nos leva a ter certeza do espírito imortal é a justiça divina. Porque Deus não fez pessoas mais aptas e menos aptas, pessoas mais capazes e menos capazes, não. Ele nos criou iguais, simples e ignorantes, e nos dá a oportunidade de em cada encarnação nós irmos evoluindo e galgando aí a nossa evolução espiritual, a nossa evolução moral. Então, essa é a nossa resposta enquanto doutrina espírita, a justiça divina. O espírito, ele é imortal. O que morre é a carne. Eu estou vendo aqui que está dando o nosso horário. Eu espero ter colaborado para ajudar a responder essa questão, porque é uma questão bem capciosa, né? E aí a gente precisa entender por quê. Muitas religiões, inclusive cristãs, acreditam sim na imortalidade da alma, mas é de uma forma que ficam essas questões que a gente pontuou aqui abertas. Ficam abertas. Porque Deus ele não faz distinção. Então nós não podemos considerar uma única existência o suficiente para julgar toda a eternidade do nosso espírito ou da nossa alma. Então, pela lógica, nós ficamos com a doutrina dos espíritos, com o que eles vieram nos revelar e que ao longo de toda a história da humanidade, o homem, o ser humano, ele vem buscando respostas para isso. Mas como tudo é um processo evolutivo, inclusive o coletivo, inclusive a humanidade, né? Nós estamos ainda caminhando nisso. Allan Kardec codificou, teve essa revelação dos espíritos, codificou. Na verdade, não foi Allan Kardec que teve, os médiuns que, né,
que passaram para Allan Kardec isso, e ele codificou didaticamente, pedagogicamente, porque ele era um professor, de uma forma mais fácil que pudéssemos entender, e nós estamos aí tentando levar essa mensagem da imortalidade do espírito, mas dentro dessa condição da justiça divina. Porque senão nós teríamos que dar a Deus as nossas mesmas mazelas, os nossos mesmos defeitos e dizer que Deus é parcial, que escolheu alguns em detrimento de outros. E isso não existe. Porque toda a criação, toda a natureza, ela é perfeita. Deus jamais seria imperfeito nesse sentido. Então, eu espero que eu possa ter contribuído, como eu disse, né, para auxiliar de alguma forma, mas muitas coisas dentro da doutrina espírita que a gente poderia também colocar como resposta, é um leque, né? E aí eu resolvi fazer esse recorte pela justiça divina para responder essa questão. Eu vou fazer a nossa prece final e depois ficamos abertos aqui, como é de praxe, né, Miguel? Se alguém quiser fazer alguma colocação, alguma indagação. Mais uma vez eu convido a todos para fechar os olhos, acalmar o pensamento, mentalizar a presença de Jesus. Mais uma vez agradecer por essa oportunidade, dessa reunião, dessa conversa, de podermos buscar esclarecimentos, de podermos entender o que estamos fazendo aqui, qual o nosso papel. E pedir que tenhamos mais uma vez um ano de muitas bênçãos, com muita proteção. Agradecer por estarmos aqui com saúde e torcermos para que todos possam ter acesso às vacinas, para que a gente possa voltar em breve às nossas atividades presenciais, sem estarmos correndo risco, nem colocarmos ninguém em risco de saúde, para que esse ano possa ser um ano diferente dos 2 últimos anos que passaram. Também serviu para muito aprendizado. E com certeza não seremos os mesmos. Mas as nossas atividades presenciais, o nosso contato um com o outro, é de suma importância para os nossos estudos, para o nosso aprendizado, para as nossas relações. Relações essas que nos auxiliam mutuamente, a cada um de nós, aprender sempre um pouco um com o outro e sempre estarmos auxiliando uns aos outros. Esteja conosco, Senhor Jesus, agora e sempre, e que assim seja. Bom, é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer alguma colocação, seja aqui presencial, seja online, pode ficar à vontade. Obrigada pela presença de vocês, tanto aqui presencialmente quanto online. Estou à disposição. Acho que foi bem colocado, Janete. Minha parte, não. É uma reflexão, né? De acordo com acho que nós já compreendemos, é a justiça divina, né? São as nossas colheitas, as nossas semeaduras e a imparcialidade, né, de Deus, como Deus não dá privilégio para ninguém, dá as oportunidades. Sim. Muitos de nós aproveitamos, desperdiçamos outras e nós temos a oportunidade de retomar, né? É isso mesmo. Perfeita reflexão. Muito boa reflexão. Se quiser apertar o botão de novo.
prepara também.